Boa noite a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de oração e reflexão. E para iniciarmos então o trabalho desta noite, eu vou ler uma mensagem de sabedoria todo dia de Lorival Lopes, que nos diz o seguinte para hoje: Deus quer lhe dar mais. Ele não se contenta em lhe dar pouco, abaixo das suas necessidades. Deus é infinitamente rico. Como tal, Ele distribui benefícios para seus filhos a mancheias, satisfaz-lhes as sedes do coração, acende-lhe luzes na alma, abre-lhes clareiras na mata das ignorâncias, leva-os às belezas da imortalidade e da felicidade. Alie-se a Deus. Deixe que as riquezas divinas circulem pelas veias do seu pensamento e sentimento. Sejam-lhe presença diária e realizem mudanças no seu viver. A divina riqueza está em você para ser usada ilimitadamente. Então, neste momento, após essa bela mensagem que nos eleva, vamos todos serenar a mente, deixar os problemas lá fora, acalmar o nosso coração, as nossas emoções, para bem receber da espiritualidade amiga que aqui está, esse abraço carinhoso que eles estão a distribuir para todos nós, esse acolhimento fraterno, e também para agradecermos a Deus por esta oportunidade, por esse dia de estarmos aqui, por termos escolhido estar aqui para ouvir as reflexões desta noite. Obrigado ao Pai pela sua generosidade para com todos, pela abundância de amor que nos fortalece todos os dias. Permaneça conosco. Que assim seja. A RAI de hoje, então, nos falará sobre pais e filhos fortalecendo vínculos. Boa noite, irmãos. Que a paz do Cristo nos envolva e envolva também todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, em seus lares. Pais e filhos nem sempre é um mar de rosas. A família nem sempre é aquela coisa maravilhosa, perfeita que a gente gostaria de ter. E para nós entendermos isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, nos diz e nos ensina o porquê. Os espíritos que se encarnam numa família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo sobre a terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. E nesse nosso mundo conturbado, difícil, nessa correria diária, nos impulsionamos e vivemos de uma forma bastante ansiosa. Muitas vezes ficamos isolados, e agora mais isolados do que nunca, reféns das nossas preocupações, dos nossos compromissos, autoexigências, limitação de tempo para realizar tudo aquilo que buscamos. Mas todos nós precisamos sobreviver e lutar por um espaço na sociedade,
e a busca de uma vida melhor. Esses ingredientes fazem com que os nossos relacionamentos familiares muitas vezes adquirem características um tanto quanto superficiais, com a falta de empatia e de fortalecimento desses vínculos afetivos dentro da família. Nós somente seremos capazes de obter sucesso nessa trajetória se aprendermos a evitar o processo competitivo tão comum hoje, que nos leva a sermos sempre melhores, superiores, e sem perceber nós estamos exigindo o mesmo dos nossos filhos. Esquecemos que essa busca desenfreada não nos leva à felicidade. Muito pelo contrário, nos traz muitas frustrações diárias. A família é um lugar por excelência, onde nós seremos convidados a colaborar praticando a lei do amor, da compreensão, da fraternidade, de forma mais intensa e desafiadora. Somos convidados a exercer o amor na convivência conjugal, maternal, fraternal, filial e assim por diante. Para oferecermos uma educação saudável para os nossos filhos, nós precisamos ter referências pautadas nos ensinamentos e nos exemplos do maior pedagogo que já existiu na Terra, Jesus. Precisamos nos perguntar de que modo estamos fazendo a educação dos nossos filhos, lembrando sempre que eles não são espíritos de escola, não são espíritos perfeitos, espíritos puros. A grande maioria vem do umbral, quando não de zonas ainda mais inferiores, trazendo a sua bagagem de aprendizados, erros e acertos, podendo ou não ter uma ligação direta com os pais, por serem espíritos que já têm uma longa caminhada, exigem dos pais desde muito cedo mãos firmes, para que um dia eles possam ser devolvidos ao nosso Criador, renovados e fortalecidos. E isso nos faz lembrar que nossos filhos não são apenas nossos filhos, eles são filhos de Deus, espíritos colocados sobre a nossa guarda, para que eles possam melhorar e evoluir. Todos nós somos desafiados através desse exercício diário que a convivência nos traz e nos torna pessoas mais empáticas e, consequentemente, nós conseguimos fazer esse estreitamento dos vínculos. No papel de pais, nós vivenciamos o amor incondicional e a adoção mais pura em relação ao afeto com os nossos filhos. No papel de filhos, nós vivenciamos primeiramente, durante a infância, a idealização de pais perfeitos. Os pais são os nossos heróis. Na adolescência, passamos aos enfrentamentos, aos questionamentos e negação diante das normas e das regras que os pais nos impõem. Para quando nós chegarmos na maturidade adulta, apenas aí conseguirmos compreendê-los como espíritos falíveis, limitados e vulneráveis, assim como nós, passando aí a respeitá-los e amá-los muito mais. Foram inúmeras as vezes que eu ouvi da minha mãe dizendo: você só vai entender o dia que você tiver filhos. E é muito verdadeiro isso. A finalidade principal da família é aprender a nos amarmos como irmãos, nos libertando do egoísmo, esse sentimento que ainda está tão profundamente arraigado em nossos corações. Uma família perfeita, aquela do comercial de margarina, todo mundo bonitinho, penteadinho, feliz, num mundo de provas e expiações, não existe, é impossível. Porém, é possível nós buscarmos aperfeiçoar no dia a dia essa trajetória, esse relacionamento.
E Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta quando nos diz: desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons e maus que traz das existências anteriores. Ao estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do orgulho e do egoísmo. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas nos seus filhos. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos, os galhos defeituosos, à medida que os vê apontarem na árvore. Se deixarmos desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Todos nós queremos grandes missões, queremos fazer grandes realizações nessa nossa trajetória na Terra, mas isso é uma utopia. As grandes missões dos grandes missionários de desenvolver títulos ainda não nos pertencem. Mas a nossa grande missão é a de encaminhar ao nosso Pai espíritos que muitas vezes no passado nós desencaminhamos e que hoje nós precisamos encaminhá-los para que mais fortalecidos e evoluídos eles possam voltar para o plano espiritual. Muitas vezes nós esperamos grandes obras e negligenciamos a atenção, o amor do dia a dia. Esquecemos que é em nossas mãos que repousa todo o destino da humanidade. O vínculo entre pais e filhos só se sustenta no amor, não na força do intelectualismo, do conhecimento, da sabedoria. E amar significa conduzir, encaminhar, ou seja, traçar uma rota segura no caminho de volta para Deus. Mãe e pai são representantes de Deus na Terra, junto ao reencarnante, que a eles foi confiado. Somos co-criadores da obra divina. Precisamos entender ser essa a missão mais importante que um ser humano pode exercer. Não são os grandes líderes do mundo que vão erradicar a dor e o sofrimento do mundo. Somos nós, operários do dia a dia, cumprindo a nossa missão. E por isso devemos fazê-la bem. O líder de um povo, de uma grande empresa ou de um rebanho de fiéis, todos eles saíram de um lar, de uma família. Sem a família, portanto, não poderiam hoje cumprir o papel com relevância coletiva. É necessário nós aprendermos que somos pais dos nossos filhos, não amiguinhos, nessa missão sublime de conduzi-los. Precisamos ter um diálogo aberto com esse espírito desde antes do nascimento. E depois, quando eles são ali bonitinhos, rosadinhos, totalmente dependentes de nós, nós precisamos construir uma relação de confiança, começando naquele olhar materno na hora da amamentação. Deixar portas abertas para o diálogo quando eles chegarem na adolescência. Precisamos evangelizar para que a moral se estabeleça na personalidade desses espíritos. Mais do que nunca, é necessário impor limites. Saber dizer não muitas vezes é uma demonstração de amor. É natural que as crianças, ao redescobrirem esse mundo, tentem impor os seus desejos, testando os nossos limites do que é e do que não é permitido que possa ser feito. É como se eles pedissem, sem sentir, sem saber, que nós coloquemos limites, mas sempre com amor. Nessa situação, eles esperam que os pais demonstrem segurança. Por isso precisamos compreender que amar é também
impor limites, sem sentimento de culpa, sem enxergar nisso algum problema, pois nossos filhos precisam que saibamos a hora de dizer não. Quem tem filhos, em algum momento já teve esse diálogo dentro de casa. Eu quero ir em tal lugar. Não pode. Mas a fulana vai. Eu sei porque muitas vezes eu disse a fulana não é minha filha. E não era a resposta mais correta, não. Nessas situações, o melhor é sempre o diálogo franco, aberto, explicar a razão do porquê não pode ser. É fato que muitas vezes, como pais, não sabemos usar bem as palavras ou não estamos preparados verdadeiramente para dizer não. Mas precisamos, embora não seja fácil, aprender a fazê-lo. Se o não tem por fundamento algo real, não se tratando de uma mera evasiva, nossos filhos, embora não pareça, vão entender a recusa. E inclusive no futuro irão nos agradecer por isso. Porque todo ser pode vir a falhar quando está num corpo de carne, visto que ainda estamos nesse mundo expiatório. O não, quando o dizemos, parece doer mais em nós do que neles. Mas também alivia saber que no seu íntimo as crianças louvam a justiça paterna, porque elas precisam enxergar na relação familiar o seu lugar de filhos e compreender o papel de cada um na hierarquia familiar. Essa compreensão virá por meio do diálogo, daquela conversa do dia a dia, inclusive para que elas entendam como as situações foram analisadas pelos pais. Sempre dará muito trabalho para o educador, mas a conversa, o tempo dedicado a ouvir as opiniões que as crianças nos trazem, são fundamentais nesse processo educativo. Também não basta simplesmente dizer não. Nós temos sempre que explicar o porquê e as consequências que podem acontecer caso esse ato venha a ser praticado. O relacionamento com os filhos deve ser sempre pautado numa relação de confiança, de forma que essa relação transmita segurança para o desenvolvimento psicoafetivo da criança. Educamos os nossos filhos porque nós os amamos. E por isso mesmo temos a obrigação de orientá-los, de fazê-los compreender que nem sempre os seus desejos podem ser realizados. De modo que o não representa não apenas uma ausência de permissão a um pedido inoportuno, mas também pode se revestir de uma reprovação a uma conduta inadequada que os nossos filhos possam ter. Uma conduta que pode trazer grandes prejuízos no futuro da caminhada deles. Não devemos jamais criticar os nossos filhos, nem pessoa alguma, na verdade. Mas a conduta reprovável, sim, essa precisa ser criticada, especialmente em nossas crianças, mas merece uma crítica zelosa, firme, a fim de que elas tenham segurança acerca dos seus próprios atos. Essa diferença, jamais criticarmos a pessoa, mas vamos lapidar os comportamentos, porque as palavras educam. Embora nós não possamos nos esquecer, como pais, como avós, do nosso compromisso com a nossa reforma íntima, pois o que modifica profundamente as pessoas, muito mais do que as palavras, são os nossos exemplos. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre a dos filhos após o nascimento desses. E a resposta que eles dão é clara, muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem,
Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão os culpados. Se falharem, serão os culpados. Esse limite, portanto, é necessário. É nossa responsabilidade como pais apresentar os limites para eles, dizendo não adequadamente aos nossos filhos. Nós também os ensinaremos que no futuro, quando for necessário, eles não podem ter tudo. Não podem ser donos de tudo. Isso, principalmente naquelas aparentes facilidades que às vezes a vida apresenta, que são convites disfarçados para os desvios de conduta, aos equívocos de comportamento. Quando os nossos filhos entenderem as regras do lar, eles estarão aptos para entender as regras da vida em sociedade, sobretudo de respeitar ao próximo e compreender até onde vão os limites das suas ações, das suas escolhas. Saibamos, portanto, a necessidade desses limites. Saibamos, portanto, a hora certa de dizermos não. O médico, escritor, expositor espírita Alberto de Almeida tem um livro que tem o título da palestra de hoje, Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos. E ele nos traz 2 exemplos muito interessantes nesse livro de limites e da importância da hierarquia dentro da família, de sermos verdadeiramente pais. Primeiro é que ele conta, o pai se acomodara no carro segurando o volante, aguardando a sua filha e a sua esposa. A filha chega logo correndo e logo assume o lugar de carona ao lado do pai. Em seguida chega a mãe. Ao se aproximar, observa que a filha já está de copiloto, no seu lugar. Imediatamente ela lhe diz, de maneira doce, mas firme: minha filha, sente-se atrás. Mãe, por que eu não posso ir na frente? Porque o lugar ao lado do seu pai é meu. A filha, resmungando a contragosto, olhando para o pai, suplicando, passa para o banco de trás. E ele, calado, afinal estava sendo disputado momentaneamente por 2 mulheres. Mas, então a esposa, que já conhecia o lado espiritual da triangulação amorosa desses 3 espíritos, do marido e da filha, de um passado longínquo, arremata com sabedoria para a menina e diz: minha filha, nessa reencarnação, a esposa sou eu. Ou seja, existe uma hierarquia dentro do sistema familiar. Qual é o meu lugar dentro de casa? Os filhos aprenderão muito sobre casamento, vendo o dia a dia da relação dos seus pais como cônjuges, posto que tudo está ligado. Entretanto, o cuidado em observar os limites entre esses 2 sistemas, a fim de que não se misturem, comprometendo a relação conjugal. E o relacionamento entre pais e filhos é uma atitude de bom senso. O segundo caso que Alberto Almeida nos conta, eu acho mais importante ainda para as nossas reflexões. A mãe, entusiasmada, falando da sua relação com as suas filhas, afirma categoricamente diante do psicoterapeuta indicado pela escola: eu não sou mãe das minhas filhas, eu sou colega, eu sou amiga, elas conversam tudo comigo. O profissional que conhecia os conflitos que permeavam a dinâmica daquela família e cujo conteúdo envolvia esse formato de convivência de amiguinhos, interveio intencionalmente, interrompendo a mãe, e perguntou: suas filhas são órfãos de mãe, elas são órfãos de pai também? Então fica para a nossa reflexão. Nessa família, quem é o pai? Quem é a mãe?
Aqui os pais têm o papel de autoridade sobre os filhos, através da qual devem exercer a função de proteção, nutrição, educação, orientação. Por conseguinte, as figuras parentais, pai e mãe, não podem se confundir com a dos filhos, como se fossem seus amiguinhos, seus coleguinhas, abrindo mão da ação de comando que compete aos pais. Assim, o pai e a mãe não podem perder a verticalidade da função que a vida lhes conferiu, de conduzir os seus filhos, notadamente quando crianças, adolescentes e jovens, no melhor caminho a seguir. E diante disso, vem novamente Santo Agostinho em nosso auxílio, dizendo: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos foi confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar em todo o futuro. Então, queridos irmãos, apresentar Jesus e o Evangelho faz parte dessa nossa tarefa de fortalecer os vínculos, de amarmos mais. Entretanto, o mais certo e o mais efetivo é nós aprendermos, como pais, a agir segundo os conselhos e os exemplos do Cristo. Não convenceremos os nossos filhos falando uma coisa e fazendo outra. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos deixa uma mensagem para concluirmos as nossas reflexões. Ele nos diz assim: o lar não é somente a morada dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. Então, fortalecer os nossos vínculos é com limites, com não e com muito amor, porque a responsabilidade maior da nossa caminhada como pais é conduzir a Deus esses filhos, esses espíritos colocados sobre a nossa guarda, mais crescidos, mais fortalecidos e mais evoluídos. Obrigada a todos e uma boa noite. Neste momento, então, vamos fazer a nossa oração final, juntamente com os benfeitores espirituais, a realizar o passe espiritual para todos nós. Vamos então manter o pensamento elevado, o coração aberto para receber essas energias amorosas que vêm do alto, nos fortalecendo, nos dando bom ânimo, para que a cada dia, junto da nossa família, possamos todos nós darmos um passo para a nossa evolução, para as mudanças tão necessárias no nosso íntimo. Que a paz e o amor do Mestre Jesus seja a nossa inspiração todos os dias, seja o nosso guia, aquele a qual possamos sempre louvar e agradecer pela sua companhia constante nos nossos pensamentos e estar sempre a nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Mestre. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos nós.